Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Sobre a doutrina do inferno, Lewis diz que ela é uma das bases principais para se atacar o cristianismo como sendo bárbaro e impugnar a bondade de Deus. Um Deus tão cheio de misericórdia que se torna homem e morre torturado para impedir a ruína final de suas criaturas, e que, porém, onde falha esse remédio heróico, parece pouco disposto ou até mesmo incapaz de sustar a ruína por um ato de simples poder. Tanta misericórdia e, ainda assim, existe o inferno. Lewis considera que esta doutrina pode não ser tolerável, mas é moral. Primeiro, existe uma objeção em muitas mentes quanto à ideia de castigo retributivo como tal. Todo castigo se tornaria injusto se as ideias de demérito e retribuição fossem removidas dele, e um núcleo de retidão fosse descoberto no próprio íntimo da paixão vingadora, na exigência de que o perverso não permaneça perfeitamente satisfeito com a sua maldade, que ela venha a parecer-lhe o que corretamente parece a outros. Estávamos então discutindo o sofrimento que poderia ainda levar ao arrependimento. E se isso não acontecer? Vamos imaginar um homem que tenha ficado rico ou poderoso através de uma série contínua de traições e crueldades. Suponhamos ainda que ele faça tudo isso não atormentado pelo remorso, mas comendo como um adolescente e dormindo como uma criança saudável. Um homem alegre, sadio, sem um cuidado no mundo, muito confiante. Que Deus e o homem são tolos de quem ele se aproveitou. A caridade cristã aconselha-nos a empreender todos os esforços para a conversão de alguém assim. Suponhamos que ele não venha a se converter. Que destino no mundo eterno você consideraria adequado para ele? Será que pode realmente desejar que um indivíduo desse tipo deveria ele continuar por toda a eternidade a manter-se perfeitamente convencido de que a última risada será a dele? Você não é movido pelo desejo de ver sofrer essa miserável criatura, mas por uma exigência verdadeiramente ética de que, cedo ou tarde, o direito deve vencer. A própria misericórdia dificilmente poderia desejar que um indivíduo assim continuasse eternamente satisfeito em sua deplorável ilusão. Tomás de Aquino falou a respeito do sofrimento o mesmo que Aristóteles falou da vergonha. Tratava-se de algo que não era bom em si mesmo, mas que poderia apresentar certos aspectos bons em determinadas circunstâncias. Isto é, se o mal está presente, a dor ao reconhecer o mal, sendo uma espécie de conhecimento, é relativamente boa, pois a alternativa seria que a alma ignorasse o mal, ou ignorasse que o mal é contrário à sua natureza, sendo ambas, diz o filósofo, manifestadamente prejudiciais. A exigência de que Deus deva perdoar tal homem enquanto permaneça como é, está baseada numa confusão entre tolerar e perdoar. Tolerar um mal é simplesmente ignorá-lo, tratá-lo como se fosse um bem. Mas o perdão precisa ser tanto aceito como oferecido,
caso deva ser completo, e a pessoa que não admite culpa não pode aceitar perdão. Lewis conceituou o inferno como um castigo retributivo e positivo infligido por Deus. O juízo consiste no próprio fato de que os homens preferem as trevas à luz e que sua palavra e não Deus julga os homens. Como diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 e capítulo 12, versículo 48. Temos, portanto, liberdade de pensar na perdição deste perverso, não como uma sentença imposta a ele, mas como o simples fato de ele ser o que é. A característica das almas perdidas é sua rejeição de tudo que não seja simplesmente elas mesmas. Ele alcança o que deseja, viver inteiramente para si mesmo e tirar o melhor proveito do que descobre em seu interior, e o que encontra ali é o inferno. Outra objeção se prende à aparente desproporção entre a danação eterna e o pecado transitório. Se pensarmos na eternidade como um simples prolongamento do tempo, é mesmo desproporcional, mas muitos rejeitariam esta ideia de eternidade. Se pensarmos no tempo como uma linha, que é uma boa imagem porque as partes do tempo são sucessivas e duas delas não podem coexistir, isto é, não existe largura no tempo, apenas comprimento, provavelmente pensaríamos na eternidade como sendo um plano ou mesmo um sólido. Assim sendo, toda a realidade de um ser humano seria representada por uma figura sólida. Esse sólido seria principalmente a obra de Deus, agindo através da graça e da natureza, mas o livre-arbítrio humano teria contribuído com a linha base que chamamos de vida terrena. E se você traçar sua linha base torta, todo o sólido irá ficar no lugar errado. O fato de a vida ser curta ou, no símbolo, que contribuímos apenas com uma linha pequena e fina em toda a figura complexa, poderia ser considerado como uma misericórdia divina. Pois, se até mesmo o traçado dessa pequena linha deixada ao nosso livre-arbítrio é tão mal feito que pode prejudicar o todo, quanto mais estragaríamos a figura se mais dela nos fosse confiado? Uma forma mais simples da mesma objeção consiste em dizer que a morte não deveria ser final, que deveria haver uma segunda oportunidade. Lewis acredita que se 1 milhão de oportunidades tivessem qualquer probabilidade de ajudar, elas seriam dadas. Outra objeção se encontra na terrível intensidade das penas do inferno, como sugerido pela arte medieval e, sem dúvida, por algumas passagens das Escrituras. Jesus fala do inferno sob 3 símbolos. O primeiro, o do castigo eterno, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 46. O segundo, da destruição, em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Temam apenas a Deus, que pode destruir no inferno a alma e o corpo juntos. E o terceiro, da privação, exclusão e expulsão para as trevas exteriores, como nas parábolas do homem que não tinha as roupas do casamento ou a das virgens sábias e das tolas. A imagem predominante do fogo é significativa porque combina as noções de tormento e destruição. As pessoas falam com frequência como se a aniquilação de uma alma fosse possível. Em nossa experiência, porém, a destruição de uma coisa significa a emergência de outra.
Queime um pedaço de madeira e terá gases, calor e cinzas. Ter sido um pedaço de madeira significa agora ser essas três coisas. Se a alma pode ser destruída, não haverá um estado de ter sido uma alma humana? E não é esse, talvez, o estado que é igualmente bem descrito como tormento, destruição e privação? Você estará lembrado de que, na parábola, os salvos vão para um lugar preparado para eles, enquanto os perdidos vão para um lugar que não foi absolutamente feito para homens, como aparece em Mateus capítulo 25, versículo 34 em diante. Entrar no céu é tornar-se mais humano do que jamais alguém o foi na terra. Entrar no inferno é ser banido da humanidade. O que é lançado ou se lança no inferno não é um homem, são refugos. Ser um homem completo significa ter as paixões obedientes à vontade e essa vontade oferecida a Deus. Ter sido um homem iria presumivelmente significar consistir de uma vontade completamente voltada para o eu e paixões não controladas pela vontade. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.